Na segunda parte da prova da AFA 2019, vamos agora resolver as questões de número 41 até a de número 48. Questão 41, prova da AFA 2019. Vamos a ela? Identifique a opção que resume o item Freedom nas linhas 53 até a 63. Bom, lá nesse conjunto de linhas aí dado pelo enunciado, você vai ler que a liberdade, lá diz que a liberdade é fazer o que você quer e bem deseja. Os supervilões podem quebrar algumas regras. Eles se sentem à vontade para fazer isso. Olhando lá nesse fragmento do texto, você vai concluir que, então, o gabarito da questão é a letra B. A 42, meus amigos, minhas amigas, ela foi anulada pelo gabarito oficial. Então vamos para a 43. A 43, ele pede para você marcar a opção cuja sentença é um exemplo de voz passiva. Vamos fazer uma revisãozinha rápida de voz passiva? Essa prova foi interessante, tá vendo? Eles cobraram voz passiva, oração condicional, só assuntos importantíssimos. Vamos lembrar aí o assunto voz passiva. Não deixe de estudar, isso aqui é só um resuminho bem sucinto para resolvermos a questão. Como é formada a voz passiva? O que é objeto na voz ativa vira sujeito na voz passiva. Usa-se o verbo ser, no caso do inglês verbo to be, no mesmo tempo do verbo na voz ativa, e o particípio passado do verbo principal. O sujeito da voz ativa vira objeto na voz passiva. Deixa eu ilustrar isso aqui melhor. Olha lá. John delivers the mail, na voz ativa. O John entrega a correspondência. Então, a correspondência, the mail, ele é objeto na voz ativa, ele vira sujeito na voz passiva. Tá lá, the mail. Depois ele diz que o verbo ser, no caso o verbo to be, no mesmo tempo do verbo da voz ativa. Na voz ativa, o verbo delivers, ele está no presente. Então, eu vou usar o verbo to be no presente. No caso de the mail, o verbo to be é o is. Depois ele diz que eu uso o particípio passado do verbo principal. O verbo deliver, que é o verbo principal, ele é um verbo regular. O particípio passado de verbo regular, assim como o seu passado simples, todos terminam em ed. Então tá lá, delivered. E o que é sujeito na voz ativa, no caso John, vira objeto na voz passiva, by John. Então, a voz passiva de John delivers the mail é the mail is delivered by John. Ou seja, para ter voz passiva, você vai ter que ter verbo to be, aí pode ser verbo to be no presente, is, am, you are, pode ser verbo to be no passado, pode ser verbo to be no presente perfeito, verbo to be, junto com o verbo modal, então tem que ter verbo to be, e o particípio do verbo principal, tá bom? Então, de posse dessas informações, a gente já consegue fazer a questão. Vamos a ela. Tá aí. A questão 43, de posse desse pequeno resumo que eu te dei, você vai concluir que o gabarito é a letra C. Temos o verbo ser, mais o verbo principal no particípio passado. A 44 e a 45 juntas aí. A 44... ele diz, no parágrafo, melhor vilão é igual a melhor herói, nas linhas 80 até 84, o autor não. A única coisa que o autor não faz, se você der uma lida rápida lá, ele não faz é a letra B. Conta o número de recursos. Ele faz comparação, ele indica que alguma coisa é necessária, ele descreve personagens, mas ele não conta o número de recursos. 44, gabarito letra B. 45, ele quer saber o que significa essa palavra que está sublinhada aí, gritty. Tá? Gritty.
Significa sombrio, desagradável. É uma questão de vocabulário, você tinha que saber. Sabendo, você marcaria a letra C, né? Desagradável, mas verdadeiro. Quarenta e seis. Está aqui, 46. Leia a sentença abaixo e marque as corretas de acordo com o texto. Primeira, pessoas vulneráveis podem ter sua autoestima afetada. Sim, correta, a primeira está correta. Segunda, todo mundo pode se apaixonar pelo vilão. Todo mundo? Não, né? Errado. Terceira, numa perspectiva psicológica, os anti-heróis não são odiados pelo público. Sim, correto, a terceira está correta. Quarta, o autor nos lembra que escritores engraçados criaram histórias de supervilões. Escritores engraçados? Fala disso não. Quinta, nós apreciamos heróis derrotados e anti-heróis vitoriosos. Absolutamente. Então, a primeira está correta e a terceira também. 46, gabarito, letra B. Quarenta e sete. Está aí projetado para você a 47. Ó. A 47, o que ele quer saber? Ele quer saber qual sentença está em desacordo com o texto. Já lemos o texto, traduzimos o texto, a sentença que está em desacordo com o texto é da letra B. De acordo com a perspectiva do autor sobre os super-heróis, eles podem ser tanto heróis quanto vilões. Está em desacordo com o texto. 48. O autor conclui que o gabarito, letra C, o que ele conclui? Ele conclui que, na letra C, os supervilões são criados para provar quão heróico e poderoso os super-heróis são. Tá aí. É isso aí, pessoal. Então, fechamos aqui a resolução da prova da AFA 2019. Espero que contribua de forma efetiva para a sua formação, para a sua preparação e que, obviamente, você tenha sucesso na prova, tá bom? E uma vez aprovado, tá aí o meu contato, manda um zap e diga, professor, passei, eu vou te dar aqueles parabéns. Tchau, até a próxima.